Certo tempo atrás eu fiz um vídeo sobre as maiores flopadas da Pixar, e também há um tempo atrás, do qual eu não lembro quanto tempo, eu pedi na comunidade do canal ideias para vídeos. E foi aí que me mandaram a ideia de fazer um vídeo sobre as maiores flopadas da DreamWorks. E eu pensei, tá legal, vamos fazer isso, mas só dessa vez. Abominável para você que talvez nunca tenha ouvido falar sobre, não passa de uma versão barata e reduzida de como treinar o seu dragão, mas ao invés de ser feita por uma empresa aleatória, foi feita pela própria DreamWorks. Só pra deixar bem claro, eu dei uma exagerada, viu? Uma exagerada bem grande. Mas basicamente é isso, você tem um banguela de filme, tem a versão asiática do Soluço, e eu notei que eu não sei porquê, mas eu tô fazendo parecer como que esse filme seja ruim ou coisa do tipo, sendo que ele não é. Abominável é um filme até que fofo e reconfortante se parar pra pensar. E pra minha surpresa, não foi um fracasso de bilheteria, custando quase 80 milhões, o filme fez tipo 200 milhões, quase na real. E assim, ele se pagou, rendeu um lucro e ainda ganhou uma série animada mais obscura do que o filme, mas que provavelmente deve ter uma animação muito melhor do que Megamente 2. Mas aí fica a dúvida, se esse filme não flopou de bilheteria, como você pode considerar ele um flop da DreamWorks, meu caro Ritos II? É que entre o céu e a terra, esse filme foi um dos mais flopados em questão das pessoas conhecerem mesmo. Pois é, rapaziada, um filme flopar não se resume só à bilheteria, mas é também ao fato de se ele caiu ou não nas graças das pessoas, ou melhor dizendo, no boca a boca do pessoal. Eu acho que a melhor definição eu vou deixar pra você definir qual é. O ponto é que sim, esse filme é bom e ainda consegue ser mais legal que muita coisa que tem saído hoje em dia. E mesmo sendo um filme de uma empresa grande e tendo recebido um lançamento nos cinemas, Abominável flopou com o público, infelizmente. E eu considero esse flop justo? Não, mas eu também não vou forçar a barra e dizer que ele tá nos melhores filmes da DreamWorks e que, sei lá, ele merecia mais reconhecimento ou coisa do tipo. Talvez merecesse um pouco mais de reconhecimento, mas assim, não é como se fosse a pior coisa do mundo esse filme cair no esquecimento. Esse aqui, enfim. Sabe o que eu acabei de dizer há tipo 3 ou 4 segundos atrás? Eu acho que quase tudo que eu falei vale pra Por Água Abaixo, mais ou menos. Só que assim, esse filme é dos mais divertidos da DreamWorks fácil, e o flop dele eu considero bem justo até. O filme custou quase 150 milhões e conseguiu 178 de bilheteria. O negócio se pagou? Se pagou, né? Pelo menos isso. Mas de lucro foi praticamente nada. E pegando os pontos que eu acabei de usar lá no outro filme e colocando nesse aqui, digamos que a conversa vai mudar um pouquinho. E já começa que a competição na época que esse filme lançou não era lá essas coisas, pra pelo menos justificar, sabe? Tipo, não, ele flopou, mas é porque ele competiu com grandes nomes e não sei o que, sendo que não foi assim que as coisas aconteceram. Então não dá nem pra usar a justificativa de que ele lançou no tempo errado. E caso você esteja se perguntando, sim, jovem padawan, infelizmente um filme se pagar não é o bastante pra escapar do título de fracasso. Agora no quesito boca a boca, isso tem acontecido com esse filme. Basicamente é o que acontece com vários outros, de que de certa forma foram esquecidos ou fracassaram no passado, mas que eram bons demais para merecerem isso. E com o passar do tempo, Por Água Abaixo tem sido cada vez mais falado e cada vez mais reconhecido. Só que, querendo ou não, esse reconhecimento ainda era mais valioso para DreamWorks antigamente. Afinal, Por Água Abaixo ainda é um flop da DreamWorks. Formiguinhas com Z custou 60 milhões e teve uma bilheteria de 170 milhões. Além de se pagar, rendeu um lucrozinho considerável pro estúdio. Porém, esse filme também entra naquela de conseguiu render dinheiro, mas flopou no boca a boca das pessoas. Afinal, se você não tá muito dentro do mundo das animações, pra lembrar que esse filme existe e que esse foi o primeiro filme da DreamWorks, bom, isso já vai falar bastante, sabe? E assim, de nada serve ele ter sido o primeiro filme da DreamWorks, já que facilmente ele hoje em dia é flopado no gosto das pessoas. E meio que eu só ia passar pro próximo filme, mas me fez muito coçar a cabeça o fato de que esse talvez seja um dos poucos estúdios de animação do ocidente que não tem o primeiro filme que seja muito famoso. Tipo, se você parar pra pensar, a Disney tem Snow White, ou Branca de Neve, que foi só o primeiro filme longa-metragem animado, além de ser lembrado até hoje por várias coisas. A Pixar tem a primeira animação dela apenas sendo Toy Story, algo que só mudou o mundo das animações. A Illumination, acredite ou não, fez meu malvado favorito, que se tornou simplesmente a franquia com a qual eles farmam dinheiro até hoje. E assim, a Sony, o primeiro filme dela até que caiu um pouquinho na graça das pessoas, vai, um pouquinho, vai. Só que a DreamWorks meio que esse filme, ele não tem ligação nenhuma com Jojo, mas esse flop dele com certeza foi bizarro.
Muitos odeiam o Poderoso Chefinho, sendo que esse filme claramente só não foi feito pra maioria das pessoas que tem, no caso, menos de 12 anos. Bom, no caso, se você tem menos de 12 anos, as suas chances de curtir eu acho que é bem alta, né? E assim, isso aqui foi a tentativa da DreamWorks de farmar uma grana muito fácil. Eu já falei no canal como bilheterias para empresas que focam em animações não é o real objetivo delas. É claro, farmar uma grana lá nas bilheterias é bom, mas o real objetivo dessas empresas é vender bonequinhos e todas as outras mercadorias no geral. Que dê pra fazer com a marca que elas estão criando agora. E assim, com o sucesso do primeiro filme, você nunca esperaria que o segundo filme fracassaria em bilheteria e em carinho do público. Mas o filme assim, no geral, a continuação, ele não deu prejuízo, porque os custos dessa animação é baixo pra caramba, tipo, é bem bizarro. E é até engraçado porque o segundo filme é mais bonito que o primeiro. E eles até tentam fazer umas coisinhas diferentes aqui e ali, mas ainda assim falhou em fazer dinheiro e falhou em cair nas graças das pessoas. Porque das duas uma, ou quem viu esse filme esqueceu da existência dele, ou as pessoas simplesmente nem sabem que essa continuação existe. E sabe a parte mais engraçada de tudo isso pra mim? Eu acho o Poderoso Chefinho 2 melhor do que o primeiro, mas isso não importa tanto. Já que até na farm de brinquedos, Poderoso Chefinho 2 deve ter flopado muito, já que eu praticamente não vi nada de produtos relacionados a esse filme por aí, seja na vida real ou nos 7 mares da internet. Assim como eu disse, eu não sou muito bom nas contas, mas se eu tiver feito certo, esse filme conseguiu flopar 3 vezes. Isso é um recorde. É o seguinte, tirem as crianças da sala, pois o assunto agora é pesado. Spirit, o Corcel Indomável, foi um fracasso de bilheteria. Sim, meus amigos, esse aqui flopou tristemente, não conseguindo nem se pagar. E por mais que me doe dizer isso, ele também não escapou do flop de cair na graça das pessoas. Na época que ele foi lançado, eu não considero certo, mas existe uma justificativa para ele ter flopado no seu lançamento. E a razão por trás dessa animação maravilhosa ter passado pela atrocidade de flopar nas bilheterias foi que já na época que Spirit lançou, as pessoas já não estavam mais interessadas assim, no caso, igual antes em animações 2D. E eu não vou dizer que o fato dele não falar de maneira... Na verdade, não falar no geral, seja algo que interferiu nessa questão da bilheteria. Até porque antigamente, e até que hoje, bastante também, os filmes de bicho falante, bom, bichos que não falam, tipo no estilo mais caricato e bastante, tal, é um fator que diminui um pouquinho a bilheteria do filme. Mas é claro que eu não sou tolo bastante para tirar isso das possíveis razões para o fracasso desse filme. Só que diferente de alguns que eu citei aqui, no caso outras animações, e algumas que eu provavelmente ainda vou citar, Spirit, o original, não conseguiu fazer o seu nome com o passar do tempo. E antes de você me apunhalar pelas costas igual a Gwen fez com o Miles, ou igual aquele personagem Duas Caras fez com o Madara, deixa eu te dizer que quem conhece e gosta desse filme, só pela intensidade, tipo assim, vale por 5. Mas ainda assim não é o bastante. Spirit flopou nas bilheterias e no coração das pessoas. E em brinquedos também. Mas esse você já sabia. Filme do cara que foi traído pela esposa e pior de tudo, ou melhor dizendo, filme que tem um cara que foi traído pela esposa e pior ainda, ela traiu ele com o suposto melhor amigo. Assim, traição, literalmente não chegou a isso, mas assim, passou muito a linha, sabe? Mas quem viu o filme sabe bem disso. É que assim, sabe aquele milésimo de segundo que o Ling Ling de Tube Hero X teve pra hesitar e meio que deixar o amigo dele morrer? Esse é o tanto que eles chegaram de colocar descarado nesse filme a traição. Já mereceu o flop simplesmente por isso. Olha a cara de vocês, eu tô brincando. Piadas à parte, o filme era 2D numa área de animações 3D cada vez mais subindo no ranking de confiança das pessoas. Isso por si só já é razão pra a flopada desse filme ter acontecido. Simbai, a Lenda dos Sete Mares, tem a mesma situação de Spirit. Quem gosta muito. Mas infelizmente nem o tempo tem trazido uma glória pra esse filme. A Fênix realmente não quer abençoar a popularidade desse negócio. Eu nem preciso comentar sobre a venda de bonecos dessa animação, né? Pra ser honesto, eu tenho medo de pensar nos bonecos de Eldorado. Se esse filme tivesse ficado popular na época do lançamento, imagina as action figures da Chell sendo produzidas em massa. Eu acho que dá até medo de pensar, você não acha, Nils? E assim, esse daqui não tem segredo nenhum. A animação 2D, numa época que o 3D tava devorando tudo mais do que o Galactus devora planetas. Talvez se o marketing tivesse sido feito em cima da Chell, é melhor não. Enfim, Eldorado flopou em bilheterias, mas ele tem vencido a flopada do público, sabe?
cada ano que passa esse filme fica mais e mais popular. Pelas razões certas, aí eu já não sei, mas popularidade é popularidade, né? E considerando que a DreamWorks tem apostado no mundo dos live actions, não deve demorar muito pra ele fazer um live action desse filme. E a pergunta que fica é, quem seria a Chell perfeita? Ou melhor dizendo, quem seria a atriz perfeita para interpretar é ótimo, para interpretar a Chell nos cinemas? Quem diria que um filme de Trolls floparia, não é mesmo? Se o Poderoso Chefinho só existiu com a intenção de farmar o máximo de dinheiro possível, imagine então Trolls. Essa franquia, sim, você pode chamar de franquia. Bom, a vida dela, assim como a da Athena de Epic The Musical, só tem uma missão: farmar o máximo possível de dinheiro para a DreamWorks. Dito isso, o segundo filme flopou miseravelmente, até porque, né, ele foi lançado em 2020 e você sabe bem o que aconteceu naquele ano. O engraçado é que eu nem sei dizer se esse filme pelo menos rendeu em bilheterias, ou mercadorias no caso. Porque eu já vi gente rasgando elogios pro terceiro filme mais do que do segundo. E a nível de curiosidade, o terceiro não foi um fracasso. Curioso, não é mesmo? Finalmente, um caso que é diferente da maioria. Dessa vez o fracasso não vem de ser uma animação 2D em uma era em que a nação da animação 3D atacou. Não vem de um lançamento em época em que os cinemas estavam fechados e por causa disso a praga que atacou o mundo atrapalhou a bilheteria do filme. Isso aqui veio por incompetência da DreamWorks mesmo. E eu até queria dizer, ou melhor, acreditar que o fracasso de Ruby Gillman se deve ao fato do filme ser ruim. Mas se essa lógica existisse, bom, filmes bons não fracassariam igual elas fracassam em quantidades absurdas. O primeiro motivo para esse filme flopar foi que a DreamWorks lançou um teaser em um time excelente, eu não nego isso daí. Só que depois deixou esse filme na geladeira, ou melhor dizendo, deixou o marketing desse filme na geladeira. A gente não tinha teaser, a gente não tinha promo, imagens promocionais, nada. Meses e meses com praticamente nenhum marketing. Pra quando o filme tava perto de lançar, eles lembrarem que tinham que lançar um trailer pra isso. A existência desse filme era completamente desconhecida pelas pessoas depois de um certo tempo. E é claro, não ajudou muito que o filme em si não era lá essas coisas. Aí, né, qualquer chance de fracasso já era garantida. E é engraçado porque a DreamWorks parece desgostar tanto desse filme que nem depois do lançamento dele pra streaming, eles quiseram de alguma maneira falar sobre essa animação. E a nível de curiosidade, o filme custou 70 milhões e arrecadou 45 milhões. Sim, mais fracassado do que o Mako conseguindo perder as duas melhores garotas de A Lenda de Korra e ainda por cima ter sido um namorado tão ruim que elas decidiram testar a outra fruta. Por uma boa parte desse vídeo foi só eu surpreso com alguns fracassos, tristes com outros, mas quando a gente fala de Spirit The Abomination, sim, eu sei que o título não é esse, tá, o subtítulo no caso, mas pra mim não tem como, esse filme não merece nem ser lembrado. O fracasso dele não é só bem-vindo, como é completamente merecido. É inacreditável pensar que alguém com poder o bastante lá na DreamWorks foi capaz de conseguir a luz verde pra mexer com a IP de Spirit, e tudo o que eles conseguiram foi fazer essa besta mais besta do que a besta do Ben 10. O filme não sabe o que ele é, ele não sabe se é uma continuação, um spin-off ou então um reboot. Eles simplesmente não sabem o que fazer aqui. E além de tudo, tiveram coragem de lançar esse filme nos cinemas, tendo que o negócio tem uma qualidade de animação de série de TV de baixo orçamento. Mas você sabe o que é mais irônico? Ele obviamente não lucrou, mas ele se pagou. Custando 30 milhões, o filme faturou 40 milhões. E esse é o único dessa lista que eu falo que o flop é muito bem merecido. Pra mim, essa versão de Spirit segue a mesma linha de Megamente 2. Não deveria existir. E assim, eu acredito fortemente que vai ter duas pessoas que vão assistir esse vídeo e vão nos comentários pedir pra fazer uma parte 3 do vídeo com animações da Disney ou animações em geral. E pra essas pessoas, tudo que eu posso dizer, ou melhor dizendo, fazer é, bom, como diria as Huntrix, não. Eu só fiz a versão da DreamWorks porque a ideia foi sugerida e de início eu curti bastante, mas eu quase engavetei, porém o react do Corey ao vídeo das flopadas da Pixar me animou a fazer a versão da DreamWorks. Inclusive, Corey, caso você esteja vendo esse vídeo aqui, muito obrigado pelos reacts. Eu não sou muito de comentar nos vídeos dos outros e tal, mas eu sempre te agradeço aqui na comunidade do canal pelos reacts, e obviamente eu sempre assisto seus reacts aos meus vídeos, e também obrigado pelo apoio que você deu aqui pro canal em um momento bem difícil. Eu não tenho palavras o bastante para agradecer, porém eu tenho algo a dizer. Assista Frieren.